Olá pessoal, muito bom dia, bom domingo a todos. Primeiramente, espero que todos estejam resistindo bem a essa quarentena, né? A nova realidade que nós estamos vivendo. Estamos passando por uma provação que exige muita tolerância, muita paciência, compreensão e respeito à orientação oficial. Eu quero dizer o seguinte: tenho que seguir a orientação do ministro da Saúde, porque afinal ele está cercado por especialistas, conversa com especialistas de outros países e certamente a versão dele, nesse desencontro de opiniões que há, não é? A versão do ministro da Saúde deve ser a mais próxima da realidade. Aliás, aproveito a oportunidade para cumprimentar o ministro Mandetta, que vem tendo um bom desempenho, não só pela dedicação, pelo esforço, mas também pela competência, pela forma com que passa para a opinião pública as decisões oficiais, as recomendações oficiais. Então, os meus cumprimentos ao ministro Mandetta. E que ele prossiga, que tenha o apoio e que possa fazer prevalecer essas posições que são oficiais e certamente estão retratando esse cenário universal, né, desse combate a uma pandemia que ganhou proporções. Eu confesso, e é evidente que você também deve concordar comigo, a nossa geração nunca viu nada semelhante, não é? Tivemos, obviamente, peste suína, outras pestes, não é? Dengue, HIV, uma série de pestes, né, de pragas, de doenças, mas eu, nos meus anos de vida, nunca vi nada semelhante. Por isso, em que pese as contradições, as opiniões diferentes, não é? Eu prefiro seguir a orientação científica. A comunidade científica diz que é uma pandemia da maior gravidade, de proporções que se agigantam, se as medidas não forem adotadas. Então, eu prefiro acompanhar a comunidade científica, porque é gente que estudou, é gente que pesquisou, é gente que vive para o aprimoramento da atividade na saúde. Enfim, nós temos que ter uma orientação, e essa é a orientação que eu prefiro seguir. Bem, hoje eu venho aqui de boné, né? Porque o sol vai e volta, mas ele está forte. Eu venho aqui para conversar com vocês e comentar algumas sugestões que eu acabei ontem o dia todo passando nesta página do Facebook. Exatamente do nosso lado, o que nos compete fazer, porque às vezes nos cobram aquilo que não nos compete. E olha, eu confesso que eu tenho trabalhado muito nos últimos dias, respondendo a mensagens, tentando atender as pessoas que estão angustiadas, especialmente brasileiros no exterior. Brasileiros no exterior que não conseguem voltar. Para que vocês tenham ideia, só em Portugal nós temos lá cerca de 1.000 brasileiros desejando retornar. No Peru nós não sabemos o número exato, mas fala-se de mais de 3.000 brasileiros no Peru, especialmente em Lima. Ontem já muitos vieram, né? Foram por intermédio de aviões mesmo, né? Estou falando em avião porque lá em Cusco também veio ontem um voo com 180 brasileiros, mas mais de 200 ainda estão lá. Então há uma hipótese de transporte via terrestre, de ônibus, enfim. Lá em Cusco é mais difícil. Então nós temos aí outros países, né? Equador, Marrocos, enfim. Há um apelo constante de brasileiros lá de fora e nós acabamos ficando 2 ou 3 dias já tentando fazer a ponte, falando com a Itamaraty e transmitindo as informações, tentando tranquilizar os familiares, né? É nosso dever. Então, indagam sempre o que você pode fazer. Ora, primeiramente nós temos que apoiar
as decisões corretas do governo. Nem sempre sabemos se são as mais corretas, não é? É difícil. Mas nós temos que apoiá-las. Por exemplo, o governo decretou estado de calamidade. É um fato inusitado. Nunca houve, na nossa história contemporânea, nunca houve aqui no Brasil essa decretação do estado de calamidade por parte do governo federal. Nós apoiamos e aprovamos prontamente. Isso libera o governo, flexibiliza a execução orçamentária. O governo pode remanejar os recursos. Ele não fica contido pelos limites estabelecidos na legislação, especialmente a lei de responsabilidade fiscal. Então, o governo vai poder gastar fazendo a leitura correta das prioridades, é o que nós esperamos. O Congresso vai ter que fiscalizar também a aplicação desses recursos, o Tribunal de Contas da União também terá que fiscalizar, mas o governo agora tem uma carta branca, não é, para aplicar os recursos orçamentários da forma que achar mais conveniente, urgente e prioritário. Isso certamente tranquiliza o ministro Mandetta para a utilização desses recursos públicos. É evidente que isso vai fazer crescer o déficit público. Este ano seria de cerca de 134 bilhões de reais, pode escrever aí, pode anotar, passará de 200 bilhões de reais. Isso seguramente passará de 200 bilhões de reais, que será o maior déficit da nossa história, o maior déficit público da nossa história. Mas o que importa nesta hora é salvar vidas, é evitar enfim, né, nós temos que... Ninguém quer provocar pânico, né? Porque é incrível hoje. Você coloca uma nota, tivemos tantos casos registrados e tantas mortes. Aí o cidadão vai lá e escreve. Por que semear o medo? Mas, ora, é a verdade, é um alerta. Nós temos que fazer isso, né? Nós temos que dizer a verdade para as pessoas. Aqueles que imaginam estar as autoridades escondendo os números reais. E nós estamos vivendo aí um momento de pânico, sim, e nós verificamos nas redes sociais as mais desencontradas informações, alguns áudios assim bastante dramáticos, né? Relatando uma tragédia. Ainda hoje vi um áudio lá de Florianópolis, dizendo que estão escondendo a realidade, que já há gente entubada, que o número de contaminados é muito maior. Então, o nosso objetivo não é semear o pânico ou alargar o pânico. O nosso objetivo é repassar a realidade dos fatos, inclusive como alerta às pessoas, para que não se descuidem, para que não aceitem passivamente a sua própria derrota diante do mal, não é? Então nós estamos tentando contribuir desta maneira. Aí vem alguém e diz assim, mas você como senador, o que você faz? Por que não abre mão dos salários? Por que não abre mão disso e daquilo? Então eu quero colocar aqui o que eu venho sugerindo. Bem, em primeiro lugar, o valor mais significativo é aquele do PLN 4, que é um projeto do presidente da República que foi encaminhado por ele ao Congresso Nacional para transferir ao relator do orçamento a prerrogativa, a incumbência, não é? A possibilidade, a autoridade de distribuir entre parlamentares, senadores e deputados 20 bilhões de reais. Então são 20 bilhões de reais. Nós estamos insistentemente pedindo ao presidente da República para retirar este projeto. Dessa forma se reservaria mais 20 bilhões de reais para a área de saúde. Aí alguém me diz, não, mas o presidente já falou que já está usando 8 bilhões das emendas, mas é outra coisa. Uma coisa é essa verba extra de 20 bilhões. Outra coisa são as emendas parlamentares individuais, impositivas. Nós temos, cada parlamentar, 16 milhões de reais. E mais, a metade, 8 milhões, portanto,
é obrigatoriamente para a área de saúde. Isso já está determinado, não é? Então, em primeiro lugar, o presidente tem que retirar esse projeto para evitar o risco de, repentinamente, ele ser colocado na ordem do dia, ser aprovado e o governo ter que transferir esses recursos. A aplicação certamente será sempre temerária, como tem sido. Então, essa é uma questão. A outra questão são as emendas parlamentares. Nós estamos sugerindo, não só eu, o Podemos, o senador Eduardo Girão teve essa ideia, me passou ontem, e nós estamos divulgando essa ideia, que esses recursos das emendas individuais deveriam ser utilizados, nós transferiríamos para o Ministério da Saúde adquirir equipamentos apropriados para o combate ao coronavírus. Porque esses são equipamentos que estão faltando nos hospitais, especialmente para atender a população mais pobre. Hoje é preciso eliminar. A área de saúde tem que atender todos indistintamente. Não deveria mais existir nesta hora de pandemia a medicina privada, a saúde privada, quem tem plano de saúde, quem não tem plano de saúde. Todos deveriam ser atendidos igualmente. Enfim, nós estamos vivendo esse drama que tem que ser superado. Então, essa é uma outra sugestão, que as emendas parlamentares individuais, que são impositivas, sejam transferidas para a aquisição de equipamentos próprios no combate ao coronavírus. Isso, ao invés de mandar o dinheiro para os hospitais e para os municípios, já o Ministério da Saúde coordenaria, não é, a remessa desses equipamentos. Bem, essa é outra sugestão. Mais uma sugestão. Aí dizem, olha, tem que cortar o salário dos políticos, né? Bem, existe o salário e existe os ganhos complementares. Qual é a minha sugestão? Os ganhos complementares significarão um valor mais expressivo do que um corte no salário. Vou dar como exemplo o salário de um deputado e de um senador. Com os descontos, o salário líquido está em torno de R$23 mil. Se você cortar a metade, você, enfim, vai economizar menos de R$12 mil, não é? Agora, se nós cortarmos o auxílio moradia e a verba indenizatória, no caso do Senado, isso significa R$20.500 por mês para cada parlamentar, então nós teríamos uma economia maior, nós transferiríamos para a saúde um valor superior àquele que representaria um corte dos salários pela metade. Então, esta é uma sugestão que nós estamos oferecendo, não é? Transferir todo esse dinheiro do auxílio moradia e da verba indenizatória de todos os parlamentares para a saúde pública no país. Isso significa bastante, porque nós somos 513 deputados federais e 81 senadores. Evidentemente, isso também teria desdobramento e atingiria assembleias legislativas que também possuem essas verbas indenizatórias e também até as câmaras de vereadores. Então, certamente nós reuniríamos um valor bastante expressivo. Mas eu quero, porque alguém diz assim, por que você não abre mão? Eu já abri mão há muito tempo, não é? Eu abri mão da verba indenizatória e do auxílio moradia há mais de 10 anos. Então, essa economia eu venho fazendo há mais de 10 anos. Isso está, portanto, acumulado aí nos cofres públicos, essa economia da minha parte. Por isso eu tenho mais autoridade de propor isso, porque eu já venho abrindo mão disso tudo. Eu só uso a cota de passagem para o deslocamento para o Estado. E, inclusive, quando vou para outros estados, não uso essa cota. Poderia usar, é do meu direito, mas é uma questão
de consciência, né, de postura ética. Além, é bom repetir sempre, não é, que nesses 29 anos eu economizei mais de 11 milhões de reais da aposentadoria de ex-governador que nunca recebi. Abdiquei, não é? Renunciei um valor que superaria em 29 anos mais de 11 milhões de reais. Então é evidente que eu compreendo as pessoas que procuram agredir e colocar todos no mesmo pântano, não é? Mas é preciso valorizar aqueles que adotam um comportamento diferente, até para que eles se sintam estimulados em manter esse comportamento, para que eles sintam que vale a pena agir dessa forma. Da minha parte, eu não me preocupo com o que os outros estão pensando disso. O que vale é a minha consciência, o que vale é dormir com a consciência tranquila. Embora, como disse a minha mulher, né, esse é um sono bastante caro. É um sono caro, mas certamente vale, porque nós estamos colocando em primeiro lugar o respeito às pessoas. É evidente que nem sempre podem nos cobrar resultados práticos da nossa atuação, porque nos sentimos impotentes diante das tragédias. Então, as pessoas muitas vezes também confundem a missão. A missão do senador não é a missão do presidente da República, não é a missão do ministro da Saúde. Nós temos outra missão. Por isso, essa confusão, às vezes, faz com que sejamos atacados. Mas se nós nos sentimos impotentes para resolver os problemas, em razão das circunstâncias e dos instrumentos que temos disponíveis para a nossa atuação, temos o dever do respeito à sociedade. E por isso, em primeiro lugar, trabalhar com a verdade, buscar sempre a verdade. Eu sei que a verdade machuca alguns, desagrada a outros, não é? Mas ela tem que ser dita, custe o que custar. Eu às vezes apanho porque digo a verdade. Paciência. Olha aí, o pavão está se alimentando ali, ó, Wolf. Dá um close no pavão. Esse não é o pavão misterioso, não. Esse está aí, ó. O pavão. Enfim, na hora da crise, né, na hora da tragédia, do drama perverso que vivemos, é bom manter o bom humor para aliviar as tensões, não é? Então, de vez em quando é preciso quebrar o gelo. Isso não significa irresponsabilidade. A responsabilidade deve estar em primeiro lugar. Bem, então eu já falei do PLN 4, 20 bilhões. Falei auxílio moradia e verba indenizatória, muitos milhões ou bilhões, não é? E agora vem o fundo eleitoral, que é outra questão muito suscitada por todos. Num primeiro momento, eu recebi uma sugestão de um prefeito, de um ex-prefeito, de que deveríamos adiar as eleições e aplicar a totalidade do fundo eleitoral em saúde, no combate à pandemia. Eu fui verificar a legislação e defrontei-me com um obstáculo. A ideia foi acolhida, achei uma boa ideia. Fui verificar a legislação e constatei que não se altera o processo eleitoral um ano antes das eleições. Hoje nós estamos a menos de um ano das eleições, então não seria possível alterar a legislação. No entanto, veio o decreto que institui calamidade pública. Eu imagino que nesta hora, o mais importante é salvar vidas, é a saúde da população. De outro lado, não há como os candidatos fazerem campanha, divulgarem as suas propostas, porque nós estaríamos aí, evidentemente, estimulando o desrespeito às orientações técnicas importantes para dizimar esse mal. O Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, diz que nós vamos até o início de setembro com esta crise. Somente há um pico agora, abril, maio, junho, depois há um arrefecimento, mas vai ainda em agosto com força, só vai ter uma curva descendente mesmo
um mergulho da curva que tem sido ascendente só no início de setembro. Então nós estaremos já em cima das eleições. Então nós temos que encontrar uma forma de superar esses obstáculos da legislação e adiar estas eleições municipais para 2022. Temos que fazer um grande acordo para que prevaleça esse interesse que tem que ser coletivo, de preservar a vida das pessoas. Então, além de nós evitarmos problemas com a campanha eleitoral, nós estaríamos economizando 2 bilhões de reais que seriam transferidos para o combate implacável a essa pandemia do coronavírus. Então, esta é mais uma sugestão que está posta. Tantas sugestões chegam, uma enxurrada de sugestões eu recebo, algumas eu submeto à minha assessoria técnica e aquilo que nós considerarmos pertinentes estaremos encaminhando. Essas sugestões dizem respeito, sobretudo, à economia, não é? Enfrentar a debacle que ocorrerá com a paralisação das atividades produtivas e de comércio, né? Então, obviamente, teremos um grande prejuízo. Há poucos dias fez-se um levantamento em Brasília que 70%, o comércio estava tendo um prejuízo em torno de 70%, que o prejuízo seria de 400 milhões de reais até o final do ano aqui. Então é evidente que nós vamos ter desemprego, salários inferiores, né, dificuldades maiores. E nós temos que enfrentar esta realidade. O governo já adotou algumas medidas, nós esperamos que novas medidas sejam adotadas. Nós estamos vendo a experiência de outros países que podem também inspirar o nosso governo. Eu, quando vejo alguém aficionado do governo, não é? Porque aí a gente apanha do PT por ser oposição ao PT sempre, e apanha de pessoas mais apaixonadas pelo Bolsonaro e o seu governo, porque muitas vezes eles interpretam como uma crítica aquilo que nós colocamos. Por exemplo, ontem, quando eu coloquei os números, não é? Eu fui atacado, como se eu estivesse criticando o governo. Olha, não foi o governo que inventou essa pandemia, não é? Nós não estamos aí dizendo, mas e os que foram curados, né? Mas o governo não está divulgando os que foram curados. Os números que eu divulguei ontem à noite, né? E até gente mal educada, eu fico rindo sozinho, né? Dizendo, vá dormir, não fica fazendo confusão. Então, nada de fazer, é informar, é alertar, não é? É uma postura civilizada e responsável. É essa a nossa postura e é esse o nosso desejo. Aliás, para tranquilizar, eu já disse há poucos dias, né, que eu estava abandonando a minha postura crítica, né, porque sempre fui muito crítico. Infeliz o governo que não tem uma oposição responsável, que não tem críticos responsáveis e competentes. Ao sol aí voltou, né? Então andamos um pouco aqui. Infeliz o governo que não tem opositores responsáveis e competentes. No nosso caso, em relação ao atual governo, nós nunca nos posicionamos como opositores, e sim colaboradores independentes. Nós não participamos do toma lá da cá, que há, não digam que não há. No ano passado foram mais de 9 bilhões, e agora esses 20 bilhões é a oficialização, seria a oficialização do toma lá da cá. Nós estamos implorando para que o presidente retire esse projeto. E o balcão de negócios também, com as nomeações, né, isso está posto. Os partidos não nomearam os ministros, não escolheram os ministros que queriam. A frente de agricultura escolheu, uma outra frente de saúde escolheu, mas não foram os partidos. No entanto, os cargos secundários, não é? Nos estados, esses cargos estão sendo entregues a parlamentares, sim, que estão indicando. Mas não é hora dessa crítica, eu não estou aqui para fazer essa crítica. Eu disse que adotaria uma postura de compreensão e de solidariedade, que reconheceria a impotência do poder público hoje de apresentar soluções mais eficazes para a superação desta pandemia.
Então, nós estamos adiando a crítica, não é? E eu posso falar tranquilamente porque o meu partido, está na estatística do próprio governo, foi o que mais apoiou os projetos do governo, com 92% dos seus votos. Então, nós estamos tranquilos em relação ao nosso comportamento. Eu já assumi esse compromisso. Eu vou ignorar, eu vou deixar de lado agora essa minha vocação crítica, não é? de inconformismo diante dos erros e dos equívocos. Porque olha aqui, eu penso desta forma: quem não tem a capacidade da indignação, quem não é inconformado diante de erros e de equívocos, não contribui para mudar o país para melhor. Não escreve história. Os que não possuem a capacidade da indignação não escrevem a história e não promovem as mudanças. Mas nesta hora é compreensão, é solidariedade, é tolerância. Vamos deixar as nossas críticas para depois. É isto que eu já assumi, esse compromisso que eu já assumi, inclusive nesta sessão remota do Senado, no meu discurso em nome do Podemos, eu disse exatamente isso, né? Qual é a nossa postura daqui por diante. Teremos um encontro marcado lá na frente para o julgamento político da administração pública no país. Isso é outra história. Agora é hora da compreensão, da solidariedade e da tolerância. Estamos juntos para ajudar o Brasil a se safar dessa pandemia. Estamos juntos na esperança de construirmos um futuro melhor para a nossa gente. Vamos vencer essa tragédia. E para isso temos que nos unir, unidos e respeitando as providências oficiais. Certamente nós teremos mais chances de derrotar esse inimigo mais cedo. É esse o nosso objetivo e que Deus nos ajude a alcançá-lo. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo e que Deus os proteja com saúde e na paz.